O cérebro humano consome cerca de 20 watts de energia, aproximadamente o mesmo que uma lâmpada de LED comum. Com essa quantidade mínima de energia, ele coordena visão, equilíbrio, linguagem, criatividade e movimento fino. Agora pense nisso. Empresas como Tesla, Boston Dynamics, Figure AI e Unitree, apoiadas por gigantes como Nvidia, Microsoft e Amazon, investem bilhões de dólares para tentar imitar um único passo humano. Por que algo que é tão natural para nós é tão difícil para as máquinas? A inteligência humana é um fenômeno biológico extraordinário. Um sistema de processamento de baixíssimo consumo, capaz de abstração e adaptação contínua. Construir um espelho disso em silício e aço não é apenas um desafio tecnológico. É, possivelmente, o maior desafio de engenharia da nossa era. Para entender essa complexidade, precisamos voltar no tempo. Antes da computação moderna, tivemos os pioneiros. Em 1928, o britânico Eric surgiu como um autômato de alumínio. Ele se levantava por eletroímãs, mas executava movimentos totalmente pré-programados. 10 anos depois, o electro respondia a comandos de voz, convertendo variações sonoras em sinais elétricos. Mas o salto real aconteceu em 1972, com o W.E. Belt 1, da Universidade de Waseda. Ele foi o primeiro sistema antropomórfico integrado, com sensores visuais e capacidade real de processar informações do ambiente. Hoje, quando falamos em robótica, é importante entender que nem todo robô tenta parecer humano. Existem robôs industriais, móveis, colaborativos e autônomos. Cada um é otimizado para uma função específica, mas o humanoide é diferente. Ele precisa funcionar em um mundo construído para humanos. Uma maçaneta redonda, uma escada caracol ou um degrau irregular. O que para nós é banal, para uma máquina é um sistema de equações em tempo real. A engenharia deixa de ser apenas eficiência mecânica e passa a ser adaptação a um ambiente que nunca foi feito para máquinas. E é aqui que entramos na anatomia do humanoide. Antes de continuar, vale uma comparação. O corpo humano é composto por cerca de 60% de água. Entre 30% e 40% são músculos. Os ossos representam algo em torno de 12% a 15% do peso corporal. E o cérebro, embora represente apenas cerca de 2% da massa total, consome aproximadamente 20% da energia do corpo. Já um robô humanoide é praticamente o inverso. Grande parte do seu peso está na estrutura metálica e na carcaça. Outra parcela significativa está nos atuadores e motores elétricos. Baterias ocupam uma fração relevante da massa. E sensores e eletrônica representam apenas uma pequena porcentagem do peso total. O ser humano é majoritariamente água e tecido orgânico. O robô é majoritariamente metal, energia armazenada e circuitos. É a partir dessa diferença fundamental que começa o verdadeiro desafio da engenharia. Ele é, na prática, um sistema de controle de malha fechada extremamente sofisticado. O esqueleto utiliza ligas de alumínio aeronáutico ou compósitos de carbono. Ele precisa ser leve, mas estruturalmente rígido, para evitar deformações elásticas que comprometeriam a precisão do controle. Depois vem o movimento. Enquanto o corpo humano usa fibras musculares, o robô utiliza servomotores de alta densidade de torque. Mas mover não é o maior desafio. O maior desafio é o equilíbrio. Para isso, o sistema usa sensores de força e as chamadas IMUs, Unidades de Medida Inercial, que monitoram aceleração e orientação em tempo real. Muitos sistemas tradicionais operam com o conceito de ZMP, o ponto de momento zero. Já os sistemas mais recentes utilizam o MPC, ou Controle Preditivo de Modelo, que prevê e ajusta movimentos futuros. O robô não anda como nós. Ele resolve equações a cada passo para permanecer em pé. Na parte da percepção, os olhos são sensores do tipo CMOS de alta velocidade.
O processamento executa redes neurais para visão computacional e utiliza aprendizado por reforço, treinando em milhões de simulações antes de operar no mundo real. Ele não pensa, ele processa dados e executa modelos matemáticos de decisão. As aplicações são concretas, desde operações em ambientes nucleares até resgates em zonas de desastre. Mas os desafios vão além da engenharia. Falamos de deslocamento econômico, de vieses algorítmicos e de decisões autônomas em contextos humanos complexos. A ética precisa avançar na mesma velocidade que a tecnologia. E essa corrida não acontece no vácuo. Ela é global e envolve potências como Japão, Coreia do Sul, Alemanha, China e Estados Unidos. O Japão lidera na fabricação. A Coreia do Sul está entre os países com maior densidade robótica industrial do mundo. A Alemanha dita padrões de precisão industrial. A China acelera em escala e capacidade de produção. E os Estados Unidos concentram a liderança em software e inteligência artificial. A corrida não é apenas tecnológica, é geopolítica. Recentemente, imagens de robôs chineses executando coreografias sincronizadas chocaram o mundo. À primeira vista, parece entretenimento, mas tecnicamente é algo profundo. O desafio real está na estabilização. Se o chão vibrar ou se houver um pequeno deslizamento, o sistema precisa reagir instantaneamente. Esses movimentos fluidos nos levam direto ao chamado Vale da Estranheza. Aquele ponto em que a máquina se torna tão parecida com o humano que começa a causar desconforto. A engenharia já aprendeu a copiar nossa forma. E agora começa a dominar nossa coordenação. Mas apesar de toda essa evolução, existe uma fronteira que a engenharia ainda não sabe como atravessar. Mesmo que um robô consiga simular empatia ou processar dados associados à dor, não há evidência científica de que ele possua o que a filosofia da mente e a neurociência chamam de qualia, a experiência subjetiva e consciente de sentir o mundo. Máquinas são sistemas funcionais de processamento de informação. Nós somos sistemas biológicos autopoéticos, organizados em torno de metabolismo, adaptação e experiência encarnada. Um humanoide pode detectar calor por sensores térmicos, mas detectar não é o mesmo que experienciar. Ele pode replicar o movimento, mas não demonstrou possuir instinto de preservação biológico ou consciência fenomenológica emergente. A máquina executa código. O ser humano vive uma experiência. E talvez seja justamente essa diferença que torne o passo humano tão difícil de replicar. Mas eu quero saber uma coisa de você. Você confiaria hoje em um robô humanoide para cuidar de um idoso da sua família? Sim ou não? Quero ler os seus motivos aqui embaixo nos comentários.